Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a este webinar, Como Produzir Calçado para Diabéticos, promovido no âmbito do projeto Erasmus+, o DIA-SHU. Este é o primeiro de um ciclo de 3 webinars dedicados ao calçado para o pé diabético. O próximo é já na próxima segunda-feira, dia 27, não às 15, não às 17 horas, mas às 15h30, sobre as principais características do calçado na prevenção do pé diabético. Com a doutora Patrícia Pontes, especialista em podologia clínica e médico-cirúrgica. E o último, no próximo dia 13 de julho, às 17 horas, sobre regulamentação dos dispositivos médicos para calçado, com a oradora Cátia Saramago. O webinar de hoje vai ter um momento de apresentações, feita pelos nossos oradores, e no final haverá um momento de perguntas e respostas. Por isso, deixo já o convite para deixarem aqui no chat as questões que serão respondidas no final pelos nossos oradores. Agradeço a presença de todos os participantes, em especial dos nossos oradores, e então para falar sobre o tema de hoje, que é como produzir calçado para diabético, tenho comigo a Rita Souto, responsável pelo Departamento de Formação do CTCP, coordenadora e gestora de projetos de formação e qualificação, como é o caso deste projeto de DIA-SHU, Maria José Ferreira, diretora de investigação e qualidade do CTCP, e também Dionísia Pereira, a diretora de marketing da empresa Ninco. Muito bem. Penso que estamos em condições então de passar à apresentação da doutora Maria José Ferreira. Pedia só que no final da apresentação, se tiverem alguma questão para fazer relativamente àquilo que for apresentado, o façam, porque ela terá que se ausentar logo a seguir à apresentação. Muito obrigada. Maria José, o palco é seu, ou neste caso o ecrã. Obrigada, Flora, obrigada, boa tarde a todos, é um gosto, muito obrigada à nossa audiência. Há aqui algo que se está a passar que eu não estou a conseguir compartilhar, não sei se está completamente descompartilhado, estamos aqui com algum... Não sei se a Flora se pode deslocar aqui ao lado, porque eu não estou a conseguir compartilhar. Boa tarde a todos. Entretanto, enquanto tentamos resolver este problema técnico, eu vou-vos referir o que é que está previsto falar nesta apresentação. Vamos de uma forma muito sumária introduzir os principais materiais ou partes do calçado e a parte superior, não é, do calçado, a palmilha e a sola, e apresentar os principais atributos, especificidades que estes componentes devem ter quando são aplicados no calçado diabético. É claro que para termos aqui a Flora, eu estou a tentar, eu tenho aqui a apresentação, está aqui, não é? E eu tento a compartilhar, mas por algum motivo não consigo ver aqui para compartilhar. Agora já está a aparecer. Pronto, cheguei eu. Chegou, já está. Ok. Flora, acho que sim, acho que agora vamos ter a apresentação. Portanto, eu fui-vos falando do índice, não é? Portanto, as características dos materiais da parte superior, depois alguns aspectos da dimensão do calçado, aspectos dimensionais, depois os materiais e aspectos das palmilhas, que são muito importantes no caso calçado para diabético, e finalmente as solas e também referir substâncias críticas. Eu nesta apresentação não vou entrar em detalhes de testes, portanto avaliação de testes de conforto, mas como sabem no Centro Tecnológico Calçado temos à vossa disposição toda essa panóplia de soluções para fazer testes e desenvolvimento de produto. O calçado para diabético, como aqui se diz, é projetado para oferecer proteção ao pé. A parte superior pode ser em qualquer dos materiais, couro ou têxtil. Muito importante é que permita a passagem de vapor de água, que é gerada pelo nosso pé durante a utilização, e também que seja num material com capacidade, um conjunto de materiais com capacidade de se moldar e não pressionar o pé, portanto, minimizando áreas de sobrepressão.
Um aspecto interessante de vários estudos realizados, verifica-se que o couro de ovelha, com a lá propriamente dita, pode ser uma boa solução para absorver a umidade, absorver, mas isto claro que especialmente em climas frios. Lá funciona como uma massagem e previne algumas sobrepressões também. E ajuda a que a umidade que se gera seja distribuída no calçado e não fique em contato com o pé. Aspectos também muito importantes a ter em conta são que o interior deve ser macio, sem costuras, se possível, ou então as costuras devem ser mínimas e não podem ser salientes, conforme é aqui mostrado nesta figura. Não podem haver pontas, portanto todas as pontas têm que ser passadas para dentro e cortadas no interior, se possível. Em termos de aspectos que poderão ser relevantes para a construção do sapato, é termos em conta as alturas da parte superior e porque é que se devem usar ou quando é que se devem usar sapatos ou botas ou botas mais altas, botas médias ou botas mais altas. Botas mais altas essencialmente para de alguma forma transferir as pressões e provocar uma correção na posição do pé, aliviando pressões em determinadas partes do pé. Portanto, imobilizar, isto vai permitir que o pé fique imobilizado, entre aspas, dentro do calçado. No caso da bota de altura média, ela ajuda a evitar que o calçado, que o pé deslize para trás e para a frente, deslize para a frente, principalmente no calçado, evitando, digamos, que bolhas ou sobrepressões na espanta do pé ou até nas partes laterais. Em termos do comprimento, é sempre muito importante que o calçado tenha pelo menos um centímetro mais que o pé. Isto, claro, tem que ser medido com o pé em pé, não é? Sobre a palmilha do calçado, 1 a 2 centímetros é o recomendado. O comprimento, como disse, deve ser medido quando estamos em pé, mas também é importante, neste caso, medir nessa circunstância a profundidade e a largura do pé, do sapato, que deve permitir com que os dedos se movam livremente na zona da parte da frente do calçado. A largura na zona do peito do pé é boa quando o sapato de alguma forma abraça o pé. Nesta apresentação eu não vou falar dos sistemas de fecho do calçado, mas neste caso são muito importantes. Portanto, o calçado ter velcros ou ter atacadores que permita que o possamos ajustar e ao longo do dia, se o volume do nosso pé se alterarem, reajustarmos continuamente, isto é fundamental. Esse tipo de sistemas de abertura, nomeadamente os velcros, que são muito fáceis de usar, também facilitam se tivermos calor ou frio, ou se as pessoas estiverem sentadas, podem libertar, digamos, o pé durante o dia com muita facilidade. Há novos sistemas de abertura e de fecho, depois se tiverem interesse sobre isto, teremos todo o gosto em partilhar convosco esse tipo de novos sistemas. Portanto, sistemas inovadores que surgem no mercado, podem ter um custo ligeiramente mais elevado, mas podem ser bastante interessantes. Temos todo o gosto em fornecer essa informação. Passando agora aqui a um dos componentes que vai ocupar uma parte relevante da apresentação, são as palmilhas. As palmilhas podem ser de montagem, acabamento ou até ortóteses plantares, portanto palmilhas ou partes de palmilhas feitas à medida da própria pessoa e das suas necessidades de dimensão, portanto de forma, de tamanho, ou até se tiverem alguma lesão, é possível fazer as palmilhas em diversos materiais. Aqui apresenta-se uma grande panóplia de materiais, desde os materiais naturais, como o de origem natural, como a couro ou a borracha, até materiais mais sintéticos, sendo muito usados neste caso, nestas palmilhas, principalmente naquelas que são feitas à medida, materiais rígidos como o polietileno, ou então materiais como o EVA, também mais rígido, que pode até ser, digamos, fresado à medida, e também se usa muito o poliuretano, a cortiça, entre outros. Portanto, há aqui uma variedade de materiais à disposição. Mais uma vez temos uma panóplia de fornecedores nacionais que produzem estes materiais e temos também aqui exemplos que depois podemos vos apresentar e podem visitar a nossa exposição também destes materiais.
Para produzir as palmilhas, portanto, podem ser feitas à base podem ser injetadas, como é lógico, mas também e frequentemente são cortadas a partir de folhas, de lâminas, de pranchas e serem monomaterial ou bimaterial ou multimaterial. A combinação destes diferentes materiais, por exemplo, EVA com outros materiais, com poliuretano, com cortiça por aí fora, vão dar propriedades distintas, portanto vão ajudar a ter uma estrutura estável, mas por outro lado podem ajudar a reduzir o peso, podem facilitar a distribuição de umidade, a libertação, a absorção e dissorção de umidade, a circulação do ar para arrefecer. Aqui neste exemplo mostram-se palmilhas fresadas, neste caso o material por acaso é EVA, portanto os blocos são pré-fresados e é possível fazer aqui palmilhas à medida ou ajustadas, digamos, a alguns aspectos dimensionais da população. Também é possível já fazermos palmilhas por impressão digital e aqui o próprio Centro Tecnológico já tem algumas tecnologias que podem, numa fase de protótipo, ser utilizadas para explorarem o potencial dessa tecnologia. Portanto, fica o convite também para explorarem isto e visitarem-nos gratuitamente, se fazerem alguns testes para verem os potenciais a potencialidade destas novas tecnologias digitais. Normalmente as palmilhas depois são forradas e, portanto, aquele material que está em contacto e que o utilizador vê é um couro ou um material têxtil, não é? Que vai, mais uma vez, potenciar a absorção e dissorção de água. Agora, entramos nos aspectos, nos atributos relevantes. Portanto, temos aqui alguns slides sobre isto. Portanto, muito importante é serem leves, mas ao mesmo tempo amortecerem. No entanto, no caso do diabético, este amortecimento é distinto do calçado para moda. Portanto, as palmilhas, o sapato não deve propriamente permitir, entre aspas, que o utilizador se afunde, entre aspas, no calçado. Isso é bastante prejudicial. O que elas devem permitir é ter a rigidez suficiente para potenciar algum amortecimento, mas por outro lado distribuir o melhor possível as pressões. Fundamental para um diabético é não ter sobrepressões na planta do pé, nem obviamente no peito do pé, nem nas laterais do pé ou do arco plantar. A minimização das pressões é crítica. É também muito importante que haja uma absorção e dissorção e, portanto, secagem rápida do calçado e das palmilhas, portanto, essa umidade pode provocar bolhas ou potencia bolhas e esse tipo de lesões e irritações da pele podem ser críticas, podem até ser graves para um diabético. É aqui um aspecto importante que é o calçado, como todo calçado, deve ser o mais respirável possível, portanto deve permitir que saia o calor e vapor de água que se forma continuamente dentro do nosso pé. Idealmente o calçado deveria ter no máximo 70% de umidade relativa no seu interior, mas isso é muito difícil de conseguir. Uma forma de ajudar a que haja menos umidade é que os materiais que são usados sejam de espuma e sejam de célula aberta. Este género de célula aberta permite com que o ar flua através da própria material, da própria espuma. Também é normal que possam ter orifícios, perfurações, para facilitar ainda mais este fluir da umidade e do calor, deixando o pé, e esse próprio fluxo ajuda a que o pé e os materiais estejam mais secos e mais frescos. Um aspecto também muito crítico é a durabilidade. Como em tudo, este é um produto que tem atributos especiais, tem custos especiais e é fundamental que ele seja durável, não é? E que seja fiável para o utilizador. Neste aspecto, as propriedades mais importantes são a flexão, a assistência à flexão, portanto não quebrar com a fadiga repetida e também que a superfície tenha uma boa resistência à abrasão e, portanto, não haja orifícios, não haja qualquer tipo de desgaste, porque esse desgaste não é só um problema digamos, de fazer o orifício, mas poder usar, é que qualquer desgaste ou qualquer fenda, no caso de um diabético,
pode provocar ferimentos na própria pele, irritar a pele. É necessário, portanto, ter o máximo de atenção a estas propriedades. É também necessário manter a espessura e as dimensões das palmilhas e dos materiais em si com o tempo. Portanto, não é recomendável que tenhamos uma espuma com 4 ou 5 milímetros de altura e que ao fim de algum tempo de uso ela passe a ter 1 ou 2. Deixa de ter a sua função e também deixa de acomodar o pé da forma mais adequada. E mais uma vez, para o diabético, digamos que entre aspas, encaixar demasiado ou enterrar, digamos, o pé no sapato porque se perdeu a altura da palmilha pode ser bastante negativo. Um aspecto também, se possível, interessante neste caso e em todo o calçado é que elas sejam removíveis e laváveis. Portanto, estes são atributos principais e importantes a ter em conta nas palmilhas. Aqui não estou a especificar valores, resistência à flexão, abrasão ou outras opressões, mas claro que temos aqui toda essa informação, esses dados, com todo o gosto partilharemos e daremos até tabelas com esta informação. Resumindo, relativamente a estes atributos, aqui há alguns que nos parecem também muito críticos e que com frequência nos são feitas estas questões. Até agora falamos de calçado, digamos, produzido em massa, para diabéticos em geral, mas é também possível termos palmilhas bastante customizadas, personalizadas ao utilizador. Portanto, essas palmilhas serão feitas à medida e estão aqui a ver imagens de como é que essas palmilhas podem ser. Portanto, no fundo, neste caso, a palmilha vai ter um arco à medida exata do pé do utilizador, portanto, essa ortótese, essa palmilha vai corresponder a este perfil e deve assentar perfeitamente na base da palmilha. Esta é uma possibilidade. A mais utilizada será uma palmilha plana, portanto, neste slide mostramos a tendência de que deve haver um máximo contacto entre a palmilha e a parte de baixo do pé, e na ausência de uma palmilha especial feita à medida do utilizador, então a palmilha, ao utilizar no calçado produzido em massa em geral, não deve ter padrões e não deve ter arco plantar, porque é muito difícil posicionar o arco no sítio certo. Portanto, recomendamos uma palmilha completamente plana. Passando agora para os materiais das solas. Este slide mostra-nos, de uma forma geral, os materiais mais utilizados em solas, calçado para diabético e até calçado em geral. Como vemos, possibilidade de utilizar materiais naturais, mas também uma panóplia muito grande de materiais sintéticos. Propositadamente coloquei aqui os nomes dos materiais sintéticos em inglês, porque creio que facilita depois a procura desses materiais. Mais uma vez, depois se quiserem ver aqui alguns exemplos na CTCP, teremos todo o gosto em mostrar-vos. Peço já desculpa que vejo aqui uma frase no meio que repete o título, e aqui temos atributos importantes para as solas. Portanto, ao contrário do que pode por vezes ser comunicado, as solas para calçado para diabético podem ter diferentes graus de flexibilidade. Elas podem ser mais rígidas ou menos rígidas, e isto vai depender das necessidades do usuário. Mas, naturalmente, elas nunca podem ser muito macias. Elas nunca podem ser muito pouco duras, digamos. O utilizador não se pode afundar, digamos, na sola. Isto é realmente muito importante. Em casos muito específicos e sempre que haja o risco de úlceras, a sola deve ter a maior largura possível, portanto deve haver a maior área disponível possível para o utilizador poder calçar o sapato, deve ser leve e deve ser dura. Isto é de facto importante. É claro que existe um equilíbrio entre a estética, porque os sapatos também têm que ser apelativos, o usuário, o diabético tem que se sentir bem com ele, tem que gostar dele, e portanto temos que fazer aqui um equilíbrio entre as dimensões recomendadas, que também são recomendadas para nós, para o calçado em geral, e a estética. Aqui mais uma vez temos todo o gosto em partilhar informação sobre esses aspectos. O salto tem que ser baixo,
portanto a sola deve ser o mais plana possível, se possível até sem salto separado, mas tendo salto ele tem que ser baixo e a altura deve ser 1,5 a 2 centímetros, é a altura que recomendamos. Tem que ter boa aderência, mais uma vez há aqui ensaios para medir isto, portanto estamos aqui a falar de uma aderência que está recomendada e está standardizada em normas, e deve haver um ângulo adequado na zona da biqueira, portanto vê-se com frequência aquelas solas chamadas que até são arredondadas para facilitar o andar. Esse tipo de solas têm que ser prescritos com algum cuidado, portanto frequentemente, portanto, nós temos que ter o round mínimo, portanto o ângulo adequado para que facilite o andar. Relativamente aqui a esta figura, este slide, está aqui a enfatizar novamente que há a possibilidade de termos solas mais rígidas, não é? Para reduzir pressões em áreas específicas ou mobilizar o pé e dar-nos nova recomendação de que não devemos estar entre 1,5 cm a 2, mas não estes 3 cm. Na figura vemos que a parte ao contrário do que acontece no calçado casual, a base da sola na qual a palmilha assenta, neste caso deve ser plana e de preferência deve ter esta inclinação, deve diminuir gradualmente a espessura da sola na zona da frente para minimizar as sobrepressões nos metatarsos e nos dedos. Claro que há solas especialmente concebidas, nomeadamente as solas Rocker, que não têm estas características, mas têm que ser bem dimensionadas para não provocar lesões e também têm que ser prescritas se forem aplicáveis. Depois, se quiserem mais informação, porque é muito calçado para diabético com a sola Rocker, se quiserem esse tipo de informação, estamos à disposição. Passando agora finalmente para aspectos que são constantes e que são aplicáveis a este tipo de produto, mas aos produtos em geral. Não podemos descurar as substâncias químicas críticas, substâncias que estão restritas pela legislação europeia ou até internacional, que aqui vemos uma lista do vosso lado esquerdo, uma lista dessas substâncias, e do lado direito os materiais em que são aplicáveis. É claro que existe uma panóplia de informação sobre isto, eu não vou estar a dar detalhes, mas depois qualquer informação que desejem, estejam por favor à vontade. Também, como disse há pouco, aqui temos um conjunto de especificações muito amplo para todo o tipo de materiais que estivemos a falar e para as suas propriedades, depois se desejarem. E pronto, e terminava por aqui esta pequena introdução. Muito agradeço a vossa atenção e como foi dito inicialmente pela Flora, se tiverem alguma questão eu tentaria responder agora, porque infelizmente por motivos de força maior não vou poder continuar no webinário, portanto se existir alguma questão ficaria disponível. Caso eu estou agora a consultar rapidamente o bate-papo. Obrigada, Maria José. Obrigada. Penso que não há questões. Então, obrigada pela partilha, foi de facto bastante completa e clara e por isso os participantes ficaram esclarecidos. Vamos acreditar que sim. E qualquer questão também têm os nossos contactos para poderem depois fazer as questões que desejarem. Muito obrigada por... Muito obrigada, foi um gosto. Não tive a oportunidade de cumprimentar bem as colegas no início porque houve aqueles problemas técnicos, aproveito para o fazer no fim. Muito obrigada pelo convite, Rita, muito prazer. Muito prazer também, Dionísia, e uma continuação de boa sessão. Muito obrigada, Flora, muito obrigada a todos e boa sessão. Boa tarde. Obrigada, Maria José. Obrigada, Maria José. Obrigada. E posto isto, vamos então agora passar à apresentação da Rita Soto. Muito obrigada pela vossa paciência, por terem esperado então, e obrigado mais uma vez Maria José, que sempre pronta, conseguiu no fundo rentabilizar aqui um bocado esta perda de tempo. Bom, eu vou falar do projeto de Exu,
acho que vou diretamente ao terceiro slide, porque talvez seja aqui no segundo slide que tenho aqui algum problema. Eu vou começar, portanto, aliás, convidar-vos, quando tiverem tempo, a visitarem este site, que é o diabetesatlas.org, onde conseguem ver muita informação sobre esta doença e perceberão porque é que isto nos motivou, a nós, do setor de calçado, a incitarmos um projeto nesta área. Muitos números neste site, 463 milhões de pessoas no mundo com diabetes, isto representa 1/10 da população mundial, é impressionante, não é? Muitos outros números, por exemplo, 374 milhões de pessoas correm maior risco de desenvolver diabetes tipo 2. Chama a atenção, para quem não conhece, portanto, a diabetes tem basicamente dois tipos. Um, que normalmente aparece nas crianças, que é uma doença autoimune e não está diretamente relacionado com hábitos, comportamentos, hábitos alimentares, por exemplo, e a diabetes tipo 2, que normalmente aparece mais até no adulto e que aí sim está mais relacionada, não só, mas com comportamentos e com dietas, e é este tipo de diabetes que inclusivamente está a aparecer cada vez mais, está a aumentar. Estimativas também, mais de 65%, um aumento de mais de 65% com pessoas com diabetes em 2045, enfim. Na União Europeia, e isto é um número importante, porque este é um projeto europeu, cerca de 60 milhões de pessoas têm diabetes, portanto isto representa 8% da população da União Europeia. A prevalência da diabetes está realmente a aumentar em todas as idades, não é só jovens, não é só adultos, e também na diabetes tipo 2, como referi, que está muito relacionada com os comportamentos, nomeadamente alimentares. Aqui estes 4 blocos de números estão mais relacionados connosco, estão mais relacionados com o calçado e com aquilo que nós podemos realmente fazer para, enfim, contribuir para alguma mudança. Sabemos que as complicações muito frequentes da diabetes colocam-se ao nível dos membros inferiores. 15% dos pacientes têm complicações ao nível do pé, ao nível da perna. Especialistas também indicam que a principal causa de complicações nos pés do diabético é efetivamente o calçado inadequado. Nestes pacientes, o calçado inadequado representa 80% das causas destas complicações nas pernas. E aí então temos um problema ainda maior e realmente os pilares para prevenir, e é a este nível que nos posicionamos, ao nível da prevenção, prevenir o desenvolvimento do síndrome do pé diabético, é ter o calçado adequado para cada caso e disponível no mercado para comprar, para usar. Portanto, temos consciência, aliás, todos os parceiros do projeto, que há um apoio enorme aos pacientes, inclusive na vertente educacional. Existem, por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Diabetologia e muitas outras associações que disponibilizam imensa informação sobre isto, mas nem toda esta informação tem a ver com o calçado e com o impacto do calçado no controle do pé diabético. E é exatamente neste ponto que nós nos quisemos posicionar, portanto, ao nível do calçado, desse impacto no controle do pé diabético e ao nível, essencialmente, da prevenção. Vamos falar aqui muito sobre o que é o pé diabético. A Maria José falou imenso sobre o que é o pé diabético e os próprios, eu penso que também a Dionísia poderá referir algo sobre isto. Os próximos webinars também corresponde a um conjunto de problemas nos pés que deriva efetivamente da diabetes. Estamos a falar de questões de problemas ao nível do sistema nervoso, cardiovascular e ulceração do pé. E de facto, este projeto trabalha
a prevenção deste síndrome utilizando o calçado adequado. Não trabalha ao nível a posteriori, portanto, em termos de curar, sempre ao nível da prevenção e relacionado com o calçado. Portanto, e neste âmbito, o projeto irá disponibilizar um programa abrangente de formação de controle do pé diabético, usando ferramentas digitais, portanto, para aquilo que consideramos os 3 ecossistemas principais: os produtores de calçado, os prescritores e aqui agentes consultivos, todos aqueles que dão conselhos, por exemplo, ao nível das lojas, de comércio, de calçado, e os próprios pacientes, as suas famílias, os próprios educadores. Portanto, estes 3 ecossistemas e que têm necessidades educacionais, que é um projeto de formação educacionais distintas, terão aqui uma resposta neste projeto. E sabemos que combater os efeitos da diabetes, especialmente com foco na qualidade de vida dos pacientes, é sempre um desafio multidisciplinar e, portanto, foi aí que reunimos uma parceria internacional multidisciplinar, em que estão integrados algumas instituições como o Centro Tecnológico do Calçado, representantes de empresas e essencialmente da área da universidade, portanto, e da área da academia, para encontrar a melhor solução possível para esta questão. Portanto, projeto, mais uma vez, enfoque na prevenção, soluções de aprendizagem digitais, portanto, porque hoje em dia a tendência será sempre cada vez mais a disponibilização de informação online, né, a nível digital, não é? Um enfoque grande na relação entre o controle do pé diabético e a adequação do calçado, onde realmente sabemos trabalhar e acrescentar valor. Quais são as particularidades ao nível da produção de calçado para conseguir o calçado adequado? Então, uma resposta muito forte para as empresas, para os produtores de calçado, muito embora também outros destinatários tenham soluções vertidas aqui neste projeto, mas também um pouco da nossa natureza, um grande enfoque ao dirigir estes resultados, estes produtos para as empresas, explorar também a aliança entre a investigação e a formação e a educação. A investigação corre rapidamente, existe muito conhecimento já disponibilizado e nós, através deste projeto, quisemos verter esse conhecimento para programas educacionais concretos, específicos, acessíveis, flexíveis, gratuitos, para tentar também influenciar um pouco e contribuir para esta mudança. E mais uma vez a questão da multidisciplinaridade, não é? Portanto, orquestrar diferentes grupos, diferentes destinatários para chegar a uma solução, que no fundo é a melhor qualidade de vida dos pacientes, não é? Portanto, mais uma vez, 3 destinatários distintos neste projeto, de 3 grupos-alvo distintos, técnicos, designers, gestores de produto, das empresas de calçado, para atuar ao nível das estratégias de produção de calçado. A Maria José facilitou imenso aqui o trabalho na explicação deste curso, porque realmente mostrou um pouco, abriu um pouco aquilo que são os conteúdos que podem encontrar no curso. Um outro grupo de destinatários, os técnicos de saúde, técnicos na área do comércio, que no fundo interpretam as prescrições, podem aconselhar portanto, o público, não é? os pacientes, os consumidores, e para isso também precisam de formação específica. E um terceiro grupo de destinatários, que são os próprios pacientes, as suas famílias, os educadores. Quantas vezes os professores na escola são os primeiros a detectar situações e a poder aqui operar alguma mudança. Portanto, este curso, este tal terceiro curso online, será também para eles.
Portanto, em termos de resultados, como disse, são 3, que nós chamamos de 3 pacotes educacionais, mas na realidade são 3 cursos online que vão estar disponíveis em diferentes línguas, porque, como disse, o projeto foi desenvolvido a nível internacional, o inglês está lá sempre e também estará o português, porque somos parceiros e coordenadores do projeto. Portanto, estes 3 cursos, estruturados de acordo com unidades de resultados de aprendizagem, portanto, estruturados conforme as regras específicas para a formação profissional, e visa, portanto, a sua inserção em percursos formativos, em catálogos de qualificação e visa uma futura certificação. Mas, à partida, o que realmente importa é que realmente possam constituir informação importante a cada um destes grupos de que falei, para poder operar alguma doença, alguma mudança a este nível. Portanto, mais uma vez, aqui vou-me repetir um pouco, serão disponibilizados 3 cursos online. O primeiro está disponibilizado, já está, podem aceder, e eu vou rapidamente agora à frente explicar como é que podem aceder a ele. Portanto, o curso dirigido a técnicos, designers, técnicos, gestores de produto, de empresas de calçado, com enfoque no design, na produção, para que de facto possam desenhar, desenvolver e produzir calçado adequado, inclusivamente com aquela componente estética que a Maria José falou, ou seja, torná-lo também um pouco mais inclusivo, digamos assim, adequado e inclusivo, melhorando também esteticamente a oferta para este grupo. Depois, um segundo curso online para técnicos de saúde, comércio, por exemplo, com enfoque na capacitação para ajudar a aconselhar numa escolha ou numa interpretação de uma prescrição e finalmente, este ainda está a ser desenvolvido, e finalmente um terceiro curso destinado aos pacientes, como disse, às suas famílias, aos educadores, no fundo um enfoque no autocuidado, digamos assim. É evidente que o projeto tem outros resultados e convido desde já a visitar o site do projeto, as redes sociais, material promocional que vamos disponibilizando. Mais perto do final iremos realizar alguns workshops, alguns efeitos multiplicadores em cada um dos países envolvidos. Temos um painel muito interessante de stakeholders que inclusivamente nos têm ajudado a validar cada passo no desenvolvimento destes cursos. Muito rapidamente vou-me focar no curso online para as empresas, que é o primeiro resultado, e falar rapidamente também um bocadinho sobre o programa. O curso gira à volta de 7 módulos de formação, vão desde informação muito até aprofundada sobre o que é a diabetes, um segundo módulo relacionado com o síndrome do pé diabético, um terceiro módulo sobre a anatomia e as especificidades do pé diabético, um quarto módulo sobre a funcionalidade do calçado, portanto a atividade do movimento do pé diabético e a própria saúde. Um outro módulo muito focado nos materiais, e aqui a Maria José foi bastante incisiva aqui e abriu bastante o leque de conteúdos que vão poder ver e consultar no curso. Um outro módulo relacionado com as estratégias de design, de construção, fabricação deste tipo de calçado e, finalmente, questões relacionadas com o planeamento, a produção, a gestão da qualidade neste tipo de produto. Estes módulos, estes tópicos foram validados e os próprios conteúdos foram também validados, inclusive talvez alguns dos
dos participantes neste webinar e pessoas que estão a assistir, e desde já agradeço realmente a vossa contribuição. Portanto, como é que podem aceder desde já a este primeiro curso? Eu convido então a irem ao site do projeto e logo na primeira página verão um botão com For Online Course. Aqui por acaso utilizei a versão inglesa do site, mas também está em português, onde entrarão numa plataforma específica em que poderão, portanto, entrar, portanto, fazer login se realmente já tiverem as credenciais, se não, terão que se registar. Existe aqui um formulário de registro simples e irão receber um e-mail com as credenciais, portanto, o login e a password, e a partir daí então aqui podem e devem entrar a partir aqui do botão do login que abrirá uma nova página onde terão acesso ao primeiro curso, portanto, como disse, dirigido às empresas em várias línguas. E em cada um dos cursos terão, portanto, versões linguísticas diferentes dos 7 módulos de que falei anteriormente. Existe também um pré-módulo, digamos assim, que é a introdução, onde poderão ter acesso mais detalhado ao que é o projeto, o que é a síndrome do pé diabético, o impacto, enfim, questões mais gerais do projeto, e onde terão acesso a um questionário de satisfação, que nós desde já convidamos e agradecemos então para todos que quisessem aceder ao curso e testar, que depois no final fizessem esse questionário, porque nesta fase estamos na fase piloto e portanto é a fase ideal para fazer alterações e ajustamentos. Dentro de cada módulo, como disse aqui atrás, dentro de cada módulo terão acesso a várias lições e que são, na realidade, apresentações, mas são apresentações interativas, portanto, feitas de uma forma que espero que consigam transmitir a informação de uma forma motivante. Aqui o questionário que nós depois propusemos também, o questionário de satisfação. E no fundo acabar por dizer que, mais uma vez, este projeto é um projeto internacional, é financiado pelo programa Erasmus+, e trabalhamos em conjunto aqui 7 organizações, muito semelhantes ao Centro Tecnológico de Calçado, portanto com valências semelhantes, mas experiências diferentes, públicos diferentes, porque os setores também são diferentes de país para país, uma associação, portanto, representante das empresas, e um parceiro tecnológico, digamos assim, que desenvolveu mais a plataforma. Convido a ficarem connosco, sempre, através do site, através de uma ferramenta que também temos no site que recolhe as vossas opiniões, as vossas sugestões continuamente, e subscrever a newsletter do projeto. E agradecer mais uma vez a vossa paciência e pedir desculpa por estas questões tecnológicas, mas que realmente, enfim, acontecem. Muito obrigada. Eu vou despartilhar a minha tela então. Obrigada, Rita. Obrigada. Missão cumprida, conseguimos e sem mais demoras passaríamos então à última apresentação desta sessão, a Dionísia Pereira Daninco, que nos vai partilhar a visão de uma empresa produtora e que comercializa este tipo de calçado. Obrigada, Dionísia, por aceitar este nosso convite. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu, em muita coisa, vou repetir o que as oradoras anteriores, tanto a Rita como a Maria já falaram. No entanto, é bom saber que estamos todos em sintonia e que realmente há uma maneira ótima de
calçado para diabéticos e que é realmente uma meia dúzia de princípios pelos quais a NINCO se rege e que estão na base do desenvolvimento tanto das coleções como das formas, como na escolha dos materiais e que são a razão pela qual nós temos uma boa experiência e temos sucesso no desenvolvimento de coleções para diabéticos e que também vão de encontro àquilo que nós estivemos a falar e que as outras oradoras falaram. Ora, a NINCO é uma empresa de calçado e não vou alongar muito na apresentação da empresa porque já vi que conheço muita gente da lista de quem está a assistir e que são colegas, ex-colegas, amigos e pessoas do ramo e obviamente que são pessoas que conhecem muito bem a nossa empresa, uma empresa de calçado ortopédico e calçado por medida e que têm uma experiência já larga em trabalhar com diabéticos. Eu própria passei muitos anos na Associação Portuguesa de Diabéticos, na APDP, em Lisboa, a trabalhar de perto com essa classe de pacientes e também foi aí que eu aprendi muito sobre a doença e sobre o pé diabético e sobre o que era melhor para eles em termos de calçado. E também foi uma grande fonte de informação para tudo o que nós viemos a fazer a partir daí. De modo geral, as nossas fontes são as fontes de mercado. Nós vendemos para os países da Europa Central, onde isso já está muito bem explorado, está muito bem implementado junto do mercado, porque são mercados onde existe uma tradição de comparticipação dos produtos para diabéticos, coisa que não existe, por exemplo, em Portugal. E como existe essa tradição, a indústria desenvolve-se por essa via, a necessidade está criada, os apoios são dados, portanto, o conhecimento é explorado e a indústria corresponde com produtos. Eu vou-vos apresentar como é que nós fazemos o nosso calçado, o que é que está por detrás da nossa filosofia em termos de calçado ortopédico. Como verão, será muito parecido com o que falamos até agora. Para nós, os princípios que estão por detrás do calçado são estes: leveza, suavidade, flexibilidade, higiene e conforto. Isto é o que qualquer pé precisa, isto é o que um pé diabético não pode abdicar. Um pé normal de qualquer pessoa terá que ter isto. É ótimo quando se tem um calçado leve, suave, flexível, que tem boas condições de respirabilidade e que absorva bem os odores e o suor e o que quer que seja e que seja confortável. No caso dos diabéticos, de abdicar de qualquer um destes princípios pode ser uma questão de saúde bastante complicada e daí serem sempre estes princípios que regem qualquer desenvolvimento que se faça ao nível do calçado diabético. E que é que isso se traduz? Nós usamos estes princípios e traduzimos em características. No caso da sola, queremos uma sola leve e amortecedora para minimizar o impacto com o chão. Tal é qual como a Maria José falou, não interessa se a sola é tão macia ou tão dura, poderá ser uma coisa ou outra dependendo da prescrição do médico, porque ele realmente acha que é melhor para o paciente. O que importa é que ela consiga minimizar o impacto com o chão, porque o próprio ato de pressionar o pé no chão para o diabético pode ser problemático. Depois, a suavidade é produzir o sapato com o mínimo de costuras interiores, é produzir o máximo possível modelos fechados, porque ter o pé exposto desnecessariamente, nomeadamente através de sandálias ou cortes no sapato, não leva a nada e deixa o pé exposto de uma maneira que não vai beneficiar, no fundo, o diabético. A questão da flexibilidade, nós respondemos utilizando a pele extensível, que é um tipo de pele elástica que nós usamos no nosso calçado, combinando essa pele com licra e com uma mousse de látex. E essa combinação dessas três camadas de material fazem com que essa pele estique, mas ao mesmo tempo seja resiliente, volta à forma inicial
e não deforme no calçado e tenha realmente resistência para poder ser usada e não seja uma coisa frágil. Depois também nós temos na nossa coleção de diabéticos, por regra, temos forro diabético que é antibacteriano. Um forro especial, que eu vou explicar à frente, que nós adquirimos para utilizar nesse calçado. E finalmente, o conforto. Nós quisemos abordar essa questão colocando uma caixa interior no calçado que permite que sejam utilizadas palmilhas amovíveis, tal qual como já se falou anteriormente. No nosso caso é possível usar uma palmilha de até 1 centímetro e essa palmilha vai permitir que se proteja a base plantar e desta forma nós protegemos o pé de todos os ângulos e estamos a responder a estes desafios, destas 5 características que nós queremos que estejam atribuídas ao calçado. De uma forma mais concreta, quando vamos falar de materiais e de coisas que são mais concretas, se formos atentar às formas, as formas que são usadas para fazer o calçado da Ninco são formas que são baseadas nos preceitos da Associação Holandesa de Técnicos de Calçado Ortopédico. As próprias formas foram feitas respeitando ao máximo as medidas, a largura, o volume, o espaço para os dedos e o próprio formato. Porquê? Porque é uma forma mais quadrada. Nós não usamos para fazer esta linha de calçado formas redondas ou pontiagudas ou mais afiladas, não. A forma é mais quadrada. Porquê? Porque ao final do dia tem tendência a estar mais inchado e os dedos vão separar. E o pé, se olharem para o vosso pé de cima, o vosso pé é quadrado, não é redondo, nem bicudo, nem coisa nenhuma. Daí nós chamarmos estas formas as formas nature e terem precisamente essa forma mais quadrada. Para além do mais, as formas contêm a tal caixa de 1 centímetro para depois vocês transformarem isso em espaço para palmilha. Outra coisa importante é a pele extensível, stretch leather, que foi uma tecnologia que patenteamos nos anos 90, que é um material que se adapta à forma do pé. No caso deste sapato em concreto, vocês têm aqui assim esta parte que parece crute, e é crute extensível, e que apanha a zona dos joelhetes e a zona do topo dos dedos, onde a pessoa pode ter dedos em garra, ou então dedos adultos, ou qualquer tipo de sensibilidade ou dor, e que fica completamente abrangido por essa tal pele que estica, 70% em largura e 30% em comprimento, portanto é uma coisa macia. E o pé fica completamente à vontade e sem zonas de pressão. O forro diabético, aquele de que vos falei há pouco, é um forro que leva um tratamento com íons de prata e, como vocês sabem, a prata é dos materiais mais inócuos que existe. Este tratamento é um tratamento de longa duração que tem realmente características antibacterianas muito fortes. É também importante para a prevenção dos maus odores e é muito bem tolerado pela pele. E, portanto, dessa forma nós conseguimos proteger o pé por dentro, por fora, na concepção e de diversas maneiras. Finalmente, vou-vos mostrar alguns modelos, eu não me vou alongar muito, porque entretanto também já estamos a terminar o nosso tempo, e vou-vos mostrar exatamente algumas características, apontar nos modelos em si, onde é que vocês podem ver a preocupação que nós temos com os diabéticos. Por exemplo, esta é uma sola de poliuretano super leve, flexível. Neste caso, vocês veem que à frente ela tem o sapato tem um bocadinho de baloiço para ajudar na passada, é um modelo que em específico tem essa característica. A parte branca no topo do pé é pele extensível e também abrange um bocadinho do joanete. Para além do cordão, nós pusemos um fecho lateral, porque os diabéticos nem sempre têm a melhor mobilidade do mundo. E este facto de ter o fecho lateral pode ajudá-los a tirar e a pôr o sapato sem precisar de recorrer a desapertar os cordões. E também, se repararem ali assim na parte onde o sapato está maior, tem realmente o tal fofinho diabético que nós usamos. Aqui temos outro modelo, que eu acho que já mostrei a foto dele anteriormente.
A parte bege em CRUT é extensível e vocês conseguem ver que ela abrange quase a superfície dos dedos todos, que é para que a pessoa que utiliza este sapato sinta mesmo suavidade ali na zona dos dedos. E se o caso for ainda mais grave, temos modelos como este, que tem a parte do joanete e a parte de todos os dedos completamente liberta. Isto é super confortável, macio, por dentro, por fora, levezinho, que uma pessoa que tenha realmente dificuldades em andar e dores nos pés, pode ter um calçado que lhe permita andar sem nunca ter dores e nunca correr riscos de criar algum atrito ou de criar alguma ferida. Para além do mais, é um calçado que foi desenvolvido tendo atenção à estética. Obviamente que são formas largas e são formas que têm algum respeito pela forma do pé, e isso não dá um calçado hiper elegante, mas dá um calçado que, se utilizarmos os materiais certos e soubermos valorizar o tipo de forma que usamos, podemos ter uma coleção que tenha interesse para quem gosta de estar na moda, por exemplo. O mesmo se passa com o calçado de homem. Temos aqui um modelo de homem que é feito com uma sola, que é feita internamente, que é uma sola pré-fabricada. Tem também o forro diabético, tem no topo dos dedos pele extensível, modelo moderno, perfeitamente normal, ninguém diria que é para um diabético, mas lá dentro tem 1 centímetro de caixa, caso a pessoa precise usar uma palmilha, tem tudo o que ele precisa. Temos aqui outro exemplo, também com pele extensível lá em cima, também com fecho lateral para poder ser mais fácil meter e tirar o sapato. E também temos aqui uma bota, caso seja uma questão de ser inverno, com fecho lateral para se poder tirar e com uma sola leve e flexível. Em grande parte dos casos nós utilizamos o baloiço na parte do topo, o baloiço normal nos dedos, porque como nós fazemos calçado por medida, tradicionalmente os médicos pedem isto. Este calçado que eu vos tenho mostrado até agora é calçado que está feito, que está pronto, que não é transformável a não ser na questão da palmilha. E como tal nós criamos uma série de características e desenvolvemos produto que o mercado queira. E neste caso o baloiço é realmente uma questão importante, tanto à frente como ligeiramente atrás, como vocês veem, porque o baloiço também ajuda na passada, desde que não seja exagerado, como se falou anteriormente, é uma coisa muito importante para que as pessoas possam caminhar melhor. E pronto, deixo aqui as informações da nossa empresa, o nosso website, os dados todos das nossas redes sociais, caso queiram obter informação. Deixo também o meu e-mail direto, caso queiram saber mais alguma coisa, obter mais informação sobre o calçado ou o que é que queiram. E se tiverem questões, tal e qual como os outros oradores, digo-vos agora que podem realmente escrever no chat e eu estarei aqui para responder. Muito obrigada. Obrigada, Dionísia, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade e pela partilha. Já não temos de facto muito tempo para respostas, mas também não há muitas questões, pelo menos para já. No entanto, ainda podem colocar no chat, como a Dionísia acabou de falar. Entretanto, ia pedir só à Rita para responder a uma questão que temos aqui, que é referente ao curso. Não sei se, Rita, a questão é a seguinte: qual é a duração estimada para fazer os 7 módulos do primeiro curso? É assim, este tipo, a formação online é uma formação à medida do utilizador. Ainda para mais, estes 3 cursos, um que já está disponibilizado e os outros de desenvolvimento, não tem propriamente uma avaliação, ou seja, existe realmente dentro das lições, no final, algumas questões,
mas é mais para consolidação, nem sequer é para avaliação propriamente dita, ou seja, não há uma resposta concreta relativamente a isso. Pode durar 60 horas, pode demorar 100 horas, depende do ritmo do utilizador. Um aspecto positivo do curso é que pode ser acedido de qualquer lado, em qualquer altura, é gratuito, obviamente, e podem depois também consultar, entrar em contacto com os parceiros, com os formadores que estão nos parceiros, para colocar questões e interação. Estes webinars que nós estamos agora a fazer um ciclo de webinars, este primeiro, no segundo curso iremos fazer eventualmente um outro ciclo e no terceiro também, são ótimas oportunidades de aprendizagem para ambos, quer para nós, quer para a própria audiência, e também para colocar questões e até ao nível técnico. Maria José disponibilizou-se para atender quem realmente precisar de algum apoio a este nível, a Dionísia também, portanto, e eu também, portanto, estamos todos disponíveis para orientar, para dar um pouco do nosso conhecimento em prol deste tema, enfim. Sim, mas pronto, não há uma resposta concreta à tua pergunta. Muito bem, penso que a pessoa ficou esclarecida. De qualquer forma, também nós podemos ajudar no acesso ao curso, se houver alguma dúvida. Podemos também fazer a ponte até com o parceiro da plataforma, que por vezes o registro pode estar com algum problema e as pessoas à partida desistirem, mas não façam isso. Entrem em contacto connosco que nós tentamos resolver com o parceiro responsável pela plataforma. Entretanto, não temos mais questões, fomos bastante esclarecedoras e, portanto, também já está quase na hora prevista para terminar. Não queria terminar sem antes relembrar que temos o próximo webinar já na próxima segunda-feira. Este não será às 17, mas às 15h30, e o tema são as principais características do calçado na prevenção do pé diabético. Convido-vos a participar. E assim damos por terminado este webinar. Mais uma vez, muito obrigada às oradoras, neste caso foram só mulheres, pela disponibilidade, e muito obrigado a todos pela vossa presença. Até segunda-feira. Obrigada. Obrigada. Adeus. Até a próxima.